Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre IA e aplicação na área da saúde. Meu nome é Fábio Narita, eu estive no Google por 8 anos, moro no Vale do Silício e nesse meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer muitas das aplicações de dados e IA. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa trajetória e trazer algumas das aplicações na área da saúde que tenho visto lá. Estou começando a minha startup, que chama Deepfire AI, no qual a gente está trazendo a inteligência para as pontas, onde as pessoas podem, no momento zero, utilizar a inteligência dos modelos, mas a inteligência da própria empresa para conseguir ser produtiva no momento zero. A minha decisão de sair do Google foi porque acho que esse é um momento muito particular, no qual, como o Alisson comentou, está sendo muito revolucionário, porque esses modelos estão sendo mais acessíveis para as pessoas. Então, isso me deixou muito animado em tentar experimentar e conseguir colocar isso na prática. Dia 30 de novembro de 2022 foi o momento no qual a IA se tornou mais próxima da gente. Quando a OpenAI disponibilizou o ChatGPT, ela começou a comunicar conosco da forma como a gente conversa com um com o outro, né? E não só conversar, mas também passar as respostas de uma forma que a gente fala, poxa, parece que ela está entendendo, parece que ela está conhecendo, parece que ela tem inteligência. E por trás disso, não é só essa interação, mas é a forma como ela consome as informações e pode devolver para a gente, no formato de imagem, no áudio, numa conversa e até apresentações. Inclusive, toda essa apresentação que eu estou fazendo aqui foi feita por uma IA. Eu gerei um prompt, tive a ideia da apresentação, coloquei e ela gerou para mim. Me ajudou no desenvolvimento da minha apresentação. Vocês já pararam para pensar quantas vezes você já utilizou a IA? Hoje, nessa semana, nesse mês ou nesse ano? Eu acho que a gente utiliza a IA faz muito tempo, né? Como o Alisson comentou. A IA, na verdade, já está entre nós. No momento que a gente recebe uma sugestão de vídeo pela Netflix, no momento que você está vendo suas fotos e o Google Fotos, ela organiza e sugere uma timeline, ou entende os eventos, quem são as pessoas importantes para você. Ou quando você interage com aplicativos e você faz um comando de voz, e ele entende e conecta com seus dispositivos de casa. E o próprio ChatGPT, que deixou a gente mais próximo. Inclusive, a minha visão é que isso torna mais fácil a interface entre ser humano e máquina. Porque toda aquela dificuldade que as pessoas comentam, que é difícil fazer o coding, né, de fazer programação, imagina que a partir do momento que você tem uma IA, que você converse, e ela faz todo esse trabalho para você, ela vai conseguir gerenciar as máquinas que estão ao redor da gente. Essa também é uma evolução interessante. E a IA é esse conjunto, então tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, né? Mas dentro desse contexto, não só com o advento do ChatGPT, que deixou isso mais próximo do público em geral, os desafios também tornaram-se mais claros, né? Desafios em termos da qualidade dos dados, de como você trazer dados de diversos sistemas, de diversas origens, para que realmente isso possa ser consumido e gerar inteligência. A questão de privacidade, principalmente dentro da área da saúde, onde você tem que ter o cuidado de qual informação você vai expor do seu paciente. Até que ponto você vai deixar essa informação ou o algoritmo treinar ou consumir essa informação. A questão da regulação, tanto aqui no Brasil está sendo discutida, né, o quanto que os modelos podem acessar esses dados, mas os órgãos de regulamentação nos Estados Unidos, eles têm conversado também de como você aplicar. Qual que é o limite que você vai chegar e trazer isso para a intervenção com os pacientes, com os profissionais da área da saúde. E além disso, o passo mais importante, como isso vai ser inserido no seu dia a dia, no dia a dia dos profissionais, né, no nosso dia a dia. Essa é uma discussão interessante porque não é a gente que tem que se adaptar à tecnologia. A tecnologia tem que se adaptar ao nosso dia a dia, né, à nossa maneira de atuar. Nesse sentido, eu queria trazer um exemplo de uma startup que tem aproveitado exatamente esses desafios, no qual você precisa pensar em conectar a área acadêmica, os dados e a aplicação prática. A Bunker Hill
ela percebeu isso e está conectando as pessoas que estão na área acadêmica, gerando modelos que conseguem entender e ser aplicados na área da saúde, por exemplo, de leitura de imagem, de diagnóstico, com os hospitais, onde você tem os dados, mas principalmente você tem os problemas. E você conecta isso também com a aplicação, com os profissionais da saúde. E com tudo isso, ele consegue ajudar na aprovação e regulamentação, quer seja dentro de uma comissão de ética do hospital, mas dentro dos órgãos regulatórios dos Estados Unidos, como a FDA. Então, ele encurta o prazo de 2 anos para meses em relação à sua aprovação e mais a aplicação. Por quê? Ele pega modelos que já existem, por exemplo, um modelo genérico que identifica imagens, aproveita os dados proprietários de vários hospitais, conecta, faz todo esse treinamento e ajuda na aplicação. Esse modelo eles estão chamando de consórcio, porque não só a aplicação, ele pode pegar de um hospital e transferir para outro, mas toda a geração de dinheiro, ele compartilha com toda essa cadeia, com os acadêmicos, com os hospitais, com os profissionais da ponta. Um exemplo disso foi a parceria que eles fizeram com a Universidade da Califórnia em São Francisco, a UCSF, no qual eles gostariam de diminuir uma das doenças que mais mata nos Estados Unidos, mas acho que no mundo inteiro, que é a doença coronariana, né? Eles tinham uma hipótese que eles poderiam ajudar na prevenção, na análise de risco, de uma forma mais rápida, mais fácil. Existe um indicador que chama CAC, no qual você mede o nível de cálcio nas artérias. Só que é um exame muito complicado e muito caro para se fazer, porque você precisa combinar 2 tipos de exames, né? A tomografia computadorizada e um eletrocardiograma para você conseguir chegar no nível de acuracidade e performance. Ou seja, você precisa envolver vários exames, vários profissionais e ter que ter aprovação do seguro de saúde nos Estados Unidos. Só que, o que eles perceberam? Se você utilizar a IA e treinar com milhões de exames que são feitos rotineiramente, todos os dias, de uma tomografia simples, esse modelo ele consegue prever e criar o score para falar, ok, essa pessoa tem alto risco de ter algum problema no coração. E aí eles conseguem antecipar toda a prevenção e diminuir a taxa de mortalidade. Então essa é uma das aplicações práticas de uma IA, no caso machine learning, né, como a Alice comentou. Quais são os outros desafios também que as pessoas têm pensado, né, as startups de IA na saúde nos Estados Unidos? Como o Jorge comentou, o Muzi falou sobre a radiologia, cada vez menos profissionais estão sendo formados, então está tendo uma falta de mão de obra em várias áreas nos Estados Unidos. Atividades burocráticas que têm demandado muito do profissional, ao invés de ele poder se concentrar no cuidado com o paciente. E qual que é o resultado? Burnout, né, esgotamento. Os profissionais ficam esgotados nessas tarefas administrativas. Nesse sentido, tem uma startup chamada Rate AI, que ela está ajudando os radiologistas exatamente nesse ponto. O dia a dia do radiologista é não só ver os exames, né, identificar, ver quais são as áreas, fazer as medidas e fazer um diagnóstico, mas também fazer o laudo. E nos Estados Unidos eles utilizam várias ferramentas, digitam, gravam, né, e no final do dia eles têm que juntar essas 2 informações. A Rate AI observou uma grande oportunidade de conectar esses 2 sistemas, puxar essas informações automaticamente e baseado em, sei lá, relatórios, laudos que o próprio radiologista fez nos últimos 5 anos, ele escreve exatamente nas palavras e na forma como o radiologista faz. Qual que é o resultado? Diminui de 15% a 20% o tempo do radiologista nessa parte em tarefas administrativas, porque ele já enxerga como se ele mesmo tivesse escrito, conecta as informações necessárias do laudo, né, das informações da radiografia, diretamente no laudo, e o resultado também diminuiu o burnout, o esgotamento do profissional em quase 85%. Então, essa é uma outra aplicação no qual a IA tem ajudado as pessoas, né, principalmente nessa área da saúde. E vocês, né, vocês já pensaram em alguma aplicação, né, de IA? Vocês podem pensar dentro da tua empresa, mas também vocês podem pensar na sua vida, no dia a dia. Nesse sentido, eu compartilho muito da visão do professor Andrew Ng. Ele é um dos papas da IA, ele é um professor de Stanford que vem estudando, está nessa área há mais de 20 anos. E ele tem comentado muito
que esse momento em particular é um momento que a gente consegue experimentar e aprender. Por quê? Muito do que tem se discutido na mídia, que a gente ouve, é muito investimento na infraestrutura, na criação dos grandes modelos, né? Então a Microsoft, o Google, todos esses grandes números que vocês ouvem são os modelos. E os modelos, imagina como se fosse a rua, a estrada, né? Estão pavimentando. Mas quem está pensando nas aplicações? O que vai correr em cima dessa estrada, né? Quais são as lojas, ou o que você vai construir ao redor dessas estradas? O Andrew Ng, ele comenta que você pode utilizar o conceito de multi-agentes de IA. A partir de modelos de LLMs, você consegue criar como se fosse robozinhos que incorporam papéis e fazem as atividades para você. Quais são esses tipos de atividades? Eles podem pensar, entender o que você está falando, refletir, fazer um planejamento quais são as ações que ele pode tomar, utilizar ferramentas do sistema, pode ser uma calculadora, uma função, um software, né, como um Office, um CRM, e tomar ações e conversar entre eles também. Um dos exemplos que o pessoal comenta, que o ChatDev criou, ele criou como se fosse uma empresa que cria código de computadores e criou agentes para simular como se fosse o CEO, né, o dono da empresa, o cara de finanças, o programador, uma pessoa que vai checar o que o programador fez, e todo esse ciclo. E são só agentes, como se fosse o ChatGPT, vários ChatGPTs conversando entre eles para decidir. Então, um exemplo aqui, o CEO fala assim, essa é a visão estratégica da empresa. O CFO fala, esse é o limite de orçamento que a gente tem para gastar. E aí, nesse sentido, o programador começa a criar o código, o programa para fazer, né, o software, e tem um outro que vai verificar se o código está ok ou não. Isso tudo em conversas. E o mais interessante disso, que você consegue utilizar modelos, não o último modelo que é mais caro, você consegue utilizar modelos que já estão disponíveis para uso open source. E o que o professor fala, o professor Andrew Ng, ele conseguiu, com essa mistura de agentes, e você utilizando modelos pagos, modelos, né, open source, uma acuracidade igual ao último modelo do ChatGPT. Então, por isso que eu falo, é um momento interessante no qual abre essas possibilidades para todos nós experimentarmos e criarmos. Aqui alguns exemplos de plataformas que vocês podem experimentar nesse mundo de agentes, né? Que tem a Microsoft em cima da AutoGen, o Creo AI, inclusive o Creo AI é de um brasileiro chamado João de Moura. É uma plataforma muito interessante que vocês podem utilizar, fácil de você criar. A Julep, que é uma startup indiana, no qual eu estou fazendo uma parceria também, eles vão num nível mais baixo e você consegue desenhar os seus próprios agentes. E a LangGraph também, que é uma open source, que na verdade é o framework que conecta todo mundo aqui. Um exemplo do que eu fiz foi organizar minhas próprias finanças pessoais, no qual eu criei um agente que lê minhas faturas de cartão de crédito, outro que cria o meu fluxo de caixa, e um outro que incorpora, por exemplo, um economista comportamental para analisar o meu comportamento de gastos dos últimos 3 meses e me criticar e falar se eu estou gastando muito ou não e como eu posso economizar dinheiro. Uma outra aplicação que eu criei para minha esposa, que ela estava fazendo bolos caseiros, mas bolos que não têm glúten, né, com vários ingredientes específicos, para buscar nos supermercados próximos quando esses ingredientes específicos estão disponíveis. Então eu não preciso ficar, né, toda hora checando, não preciso também eu ficar ouvindo minha esposa reclamar que não tem o produto aqui em casa. Eu só deixo o agente pesquisando e assim que ele encontra, ele fala, tem naquele supermercado, em tal endereço, qual a quantidade e o preço. Então são aplicações que eu falo que são do nosso dia a dia, que estão acessíveis a gente, mas imagina o quanto isso pode impactar as nossas vidas, né? E aí é um convite para vocês fazerem essa reflexão, né? Com todo esse nível de inteligência, o que realmente vai importar para nós? E o ponto aqui que eu coloco é, quanto mais inteligência, mais automação, eu acho que vai sobrar mais tempo para nós fazermos o que realmente é importante para nós. Ao invés de você fazer as atividades burocráticas, que no meu exemplo foi, né, eu demorava muito tempo para criar a apresentação, gerei em 15 minutos com todas essas imagens,
eu pude pensar na mensagem, pude ter mais tempo para pensar nos exemplos, né, no que realmente importa para essa apresentação. E também mais tempo para ficar com meus filhos, para ficar com a minha esposa e fazer aquilo que eu gosto. Então, eu acho que tem uma aplicação muito interessante da IA para trazer inteligência para todos nós. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser se conectar. Agradeço essa oportunidade.